nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Para darmos início a esse culto, nesta noite, eu saudo os irmãos com a paz do Senhor e peço a Deus que abençoe a cada um, que Deus nos fortaleça para passarmos por essa pandemia que o mundo inteiro está vivendo. E gostaria de ler o Salmos 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, diante dessa pandemia, escolhi esse texto porque nós não devemos olhar para o monte, mas sim para o nosso socorro, porque o nosso socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Então, não há nada mais poderoso no mundo do que o nosso Deus. Vamos louvar a Deus com um cântico, Ei Pai. Eu sei
Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, é o nosso desejo, a nossa oração. Quero ler um texto bem conhecido de todos nós, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, para nossa reflexão nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada, e oferecia holocausto segundo o nome de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Você gosta de receber elogios? Eu creio que sim. Todos nós gostamos de ser elogiados. Elogio eleva a autoestima do ser humano, aumenta a produtividade na empresa, ajuda a fortalecer as amizades, é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento emocional e social saudável ao longo de todo o ciclo da vida. Se nós gostamos de ser elogiado por outras pessoas, você já imaginou Deus te elogiando? Deus descrevendo o seu caráter, a sua personalidade diante dos homens? Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jó. Deus descreve o caráter de Jó, a vida de Jó, da seguinte forma: Deus diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Que privilégio receber esse elogio do próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas. Jó deixava o Senhor Deus maravilhado com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua dedicação na obra do Senhor, com o cuidado com a sua família, com o zelo que ele tinha com seus filhos, a preocupação com a vida espiritual dos seus filhos. E tudo isso fez uma grande diferença na vida de Jó. Quero falar sobre um homem exemplar. Jó, de fato, foi um homem exemplar. Primeiro, porque ele cuidava de si mesmo. O texto lido de Jó, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, fala desse cuidado, desse zelo que Jó tinha consigo mesmo. Ele era um adorador fiel, justo, reto aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando o texto fala no verso 1 que Jó era íntegro, o texto está dizendo, significa que Jó era um homem completo, um homem irrepreensível na sua conduta, era um homem honesto, tinha uma boa reputação diante da sociedade de um modo geral, diante da sua família, diante de Deus. O texto diz também que Jó era um homem reto, ou seja, ele não tinha curvatura, era
honesto diante da sociedade, diante dos homens. Além de Jó ser íntegro, reto, Jó era um homem também temente a Deus. Como nós precisamos de pessoas assim no nosso meio, pessoas tementes a Deus. Ele tinha respeito, reverência para com o Senhor Deus Todo-Poderoso, para com a obra do Senhor, para com o reino de Deus. Ele tinha todo aquele cuidado para poder fazer tudo conforme a vontade do Senhor, para agradar a Deus com as suas atitudes, com o seu comportamento, com tudo aquilo que ele iria fazer durante o dia. Jó era um homem temente a Deus e era um homem também que se desviava do mal. Jó não permitia que o mal entrasse na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração, na sua casa, no seu lar, porque ele fechava todas as portas para o mal. Ele não permitia que o mal entrasse na sua família, na sua casa. Está escrito lá em Efésios capítulo 4, verso 27, que nós não podemos dar lugar ao diabo. Jó, ele não dava lugar ao diabo, porque ele se desviava do mal. Era uma maneira de lidar com o mal. Jó sabia do perigo existente, por isso se desviava do mal, se desviava do pecado, da corrupção, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, do poder do Senhor. Era um homem que estava vigiando 24 horas por dia, um homem que estava sempre em espírito de oração, pedindo para Deus repreender todos os pensamentos maus da sua mente, do seu coração. Um homem que colocou em prática 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Era um homem que estava sempre vigiando, fugindo da aparência do mal. Ele cuidava de si mesmo, ele cuidava da sua vida espiritual. Será que nós temos cuidado da nossa vida espiritual? Nós temos alimentado a nossa vida espiritual, temos alimentado o nosso coração com a palavra de Deus diariamente? Será que nós temos sido íntegros, irrepreensíveis diante da sociedade, diante dos homens? Temos sido retos aos olhos de Deus, aos olhos do próximo, das pessoas que convivem conosco? Será que nós temos tido essa reverência para com Deus? Esse temor do Senhor tem sido algo constante no nosso viver? Temos nos afastado da aparência do mal, temos fugido da aparência do mal. Meus irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jó, precisamos cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa vida espiritual, sendo íntegros, justos diante de Deus, retos diante de Deus e dos homens, buscando sempre sermos adoradores fiéis, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Precisamos ser adoradores fiéis dia após dia, precisamos fugir da aparência do mal também. Não permita que o mal entre na sua mente, entre no seu coração, entre na sua casa, no seu lar. Esteja vigiando, esteja orando, feche todas as portas para o mal na sua vida, na sua casa. Precisamos ser assim, precisamos cuidar de nós mesmos, da nossa vida espiritual. A Bíblia fala de alguns homens que tinham essa preocupação, que cuidavam de si mesmo, e eu quero destacar aqui no Antigo Testamento pelo menos 2 homens. Um é Noé,
lá em Gênesis capítulo 6, verso 9, fala sobre a história de Noé, diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Quero dizer para você nessa noite, ande com Deus. Precisamos andar com Deus, porque quando nós andamos com Deus, nós andamos no caminho certo, no caminho reto, no caminho da salvação, no caminho da vitória. Então precisamos andar com Deus, a semelhança de Noé. Outra personagem bíblica que eu quero destacar também no Antigo Testamento é Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10 diz que Daniel orava por pelo menos 3 vezes ao dia. 3 vezes por dia Daniel se colocava de joelho e orava ao Deus dos céus. E clamava a Deus pela sua vida, pela vida da sua nação, do povo de Israel, pela vida da cidade, dos moradores da cidade de Jerusalém, pela vida do seu povo. Daniel era um homem de oração e nós também precisamos ser homens de oração. Precisamos ter na nossa igreja mulheres de oração, mulheres que oram cada vez mais, que vivem na dependência do Senhor dia após dia. E aí quando nós abrimos lá em Daniel capítulo 1, os versos 8 e 9, diz que quando o rei Nabucodonosor invadiu o reino do sul, levou muitos jovens para o cativeiro da Babilônia. Daniel foi um daqueles jovens que foi levado para o cativeiro da Babilônia, e quando Daniel chegou na Babilônia, diz o texto que ele decidiu no seu coração, ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Quero dizer para você, neste momento, você também precisa decidir no seu coração a não se contaminar com as coisas do mundo, com tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que escandaliza o Evangelho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele pediu para os chefes dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se, e o seu pedido foi atendido, porque Deus era com ele, a boa mão do Senhor estava sobre ele, dirigindo seus passos. Então nós podemos ver que esses homens que eu destaquei aqui, Jó, Noé, Daniel, cuidaram de suas vidas espirituais. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, cada vez mais alimentando o meu coração com a palavra de Deus todas as manhãs, orando sempre, buscando a face de Deus, não permitindo que o mal entre no meu coração, na minha família. Precisamos viver dessa forma. Em segundo lugar, Jó foi um homem exemplar, além de cuidar de si mesmo, sendo um adorador fiel, ele também cuidava da sua família, foi um pai dedicado e amoroso. Como isso é lindo! Jó foi um pai dedicado e amoroso. Ele se preocupava com os seus filhos. Podemos ver isso no verso 5 de Jó capítulo 1. O texto diz que Jó era um homem rico, cheio de compromissos, mas ele não esqueceu da sua família. Ele não esqueceu da sua família. Ele não esqueceu dos seus filhos. Ele separava tempo para eles, para cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Meus irmãos, nós precisamos cuidar também da vida espiritual dos nossos filhos. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm esquecido da vida espiritual dos filhos. Não sentam para orar com os filhos, não leem a Bíblia com os filhos, não cantam louvores com os filhos, não cuidam da vida espiritual dos filhos. Nós precisamos separar tempo para cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. A Bíblia diz que Jó santificava os seus filhos. Todas as vezes que os seus filhos faziam banquetes,
Jó santificava os seus filhos, Jó levantava de madrugada, Jó pagava um preço espiritual pela vida dos seus filhos, levantando-se de madrugada. Não é fácil levantar de madrugada. Jó levantava para oferecer holocaustos, sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Está implícito aqui o investimento que ele faz na sua agenda. Apesar de ser um homem rico, um homem cheio de compromissos, um homem que tinha muitos servos, mas ele separa tempo para os seus filhos, para a sua família, para consagrar os seus filhos no altar do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele consagrava os seus filhos. Ele pagou um preço para consagrar os seus filhos a Deus, porque ele entendeu que os seus filhos eram prioridade. Ele investiu também os bens materiais, dinheiro, em favor do bem-estar espiritual dos seus filhos. Porque o texto diz que Jó, ele sacrificava. No Antigo Testamento, quando alguém oferecia holocaustos, sacrifícios, tinha que escolher o melhor novilho ou o melhor cabrito, aquele que era sem mancha, sem defeito. Geralmente o primeiro do ano, o primeiro que nascia, o mais perfeito que tinha no rebanho, era esse que era oferecido em holocausto, em sacrifício a Deus. E Jó escolhia o melhor que ele tinha no seu rebanho para oferecer sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Então, Jó investia dinheiro, bens materiais, na vida espiritual dos filhos. Jó investia bens materiais. Será que você tem investido na vida espiritual dos seus filhos? Tem investido dinheiro na vida espiritual dos seus filhos? Tem colocado seus filhos numa escola para aprender algum tipo de instrumento, para louvar a Deus? Tem colocado seu filho numa escola para aprender canto, para louvar a Deus, para exaltar o nome do Senhor Deus? Tem enviado seus filhos para congresso, para retiro? Tem investido financeiramente na vida espiritual dos seus filhos, para os seus filhos crescerem na fé, para serem bênção nas mãos de Deus cada vez mais? Nós precisamos pensar sobre isso, precisamos refletir sobre isso, precisamos separar tempo de qualidade com os nossos filhos, precisamos investir financeiramente na vida espiritual dos nossos filhos. O texto diz que Jó oferecia esses holocaustos, esses sacrifícios, segundo o número de todos os seus filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Eram 10 filhos que Jó tinha. E o texto diz que assim o fazia continuamente. Ele era perseverante na santificação dos seus filhos, e ele era perseverante também para oferecer holocaustos, sacrifícios a Deus em favor do pecado, da transgressão dos seus filhos. Ele apresentava os seus filhos um a um diante do Senhor. Não era um sacrifício genérico para todos. Ele ofertava a Deus pelos seus filhos um a um. Ele queria ter certeza que cada um deles estava no altar do Senhor, na presença do Senhor, com a vida santificada, com a vida transformada, com a vida purificada no altar do Senhor. Jó fazia tudo o que estava a seu alcance para que os seus filhos fossem bem-sucedidos em suas vidas espirituais. Nós sabemos que hoje tem muitos pais que mandam os filhos para a igreja, mas eles não querem vir, não querem participar, não querem renunciar nada para investir na vida espiritual dos filhos. Às vezes fica feliz, fica contente que o filho esteja participando de alguma igreja, esteja
louvando a Deus em algum lugar. Mas você que é pai, você que é mãe, também precisa louvar a Deus, precisa ser um adorador. Precisa ser um exemplo, porque o exemplo vem dos pais. Precisamos ser exemplo dos nossos filhos. Precisamos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Sempre colocando os nossos filhos no altar do Senhor. É lógico que nós não queremos, nenhum pai quer, nenhum pai almeja isso, mas às vezes acontece de algum filho se afastar, se desviar do caminho. E Jó tinha consciência sobre isso. Mas o que era responsabilidade dele, ele fazia, que era sempre entregar os filhos no altar do Senhor, orar pelos filhos, santificar a vida dos filhos, oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus em favor dos filhos. E os filhos sabiam disso. Eles conheciam seu pai. Precisamos estar sempre orando pela vida dos nossos filhos, santificando os nossos filhos no altar do Senhor. Jó era perseverante na oração, na consagração de vida dos seus filhos. Qual foi a última vez que você chamou o seu filho, que você sentou com o seu filho para ler a Bíblia com ele? Que você sentou com a sua filha para ler a Bíblia com ela? Para orar com o seu filho, com a sua filha? Nós não podemos esquecer disso. Isso traz um bem tremendo na vida dos nossos filhos. Eu tenho feito isso com a Ana Luísa e eu tenho percebido como tem sido importante isso na vida dela. Da gente sentar, ler a Bíblia, orar juntos. E eu sei que isso vai fazer uma diferença tão grande na formação do caráter, da personalidade dela, do crescimento espiritual dela. Nós não podemos errar. O mundo jaz no maligno e nós precisamos estar firmes. A nossa família precisa estar firme no altar do Senhor, consagrada totalmente no altar do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jó cuidava de si mesmo, cuidava da sua vida espiritual. Jó cuidava da vida espiritual dos seus filhos, oferecia sacrifícios, holocaustos a Deus em favor dos seus filhos. E Jó também cuidava do próximo. Ele era um patrão excelente. Eu creio que ele era um patrão excelente. A gente vê no verso 3 de Jó, capítulo 1, que ele era um homem rico, e no final do verso diz que era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era o homem mais rico de todas as pessoas do Oriente. Eu creio que Jó se tornou rico, em primeiro lugar, por causa do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço, da sua fidelidade a Deus. Deus era com ele e Deus o fez prosperar, Deus o abençoou. Mas eu creio também que Jó se tornou um homem ainda mais rico por causa da fidelidade dos seus servos, dos seus empregados. Como é importante numa empresa quando o proprietário tem funcionários exemplares, funcionários dedicados ao serviço, funcionários que desenvolvem bem todas as suas obrigações. E eu creio que era assim que acontecia na empresa de Jó, na fazenda de Jó, na família de Jó. Jó tinha excelentes servos, funcionários, e eles trabalhavam com alegria, com zelo, com dedicação, e isso automaticamente fez com que Jó prosperasse, fez com que ele se tornasse o homem mais rico do Oriente. Mas eu creio também que Jó era um excelente patrão,
era um homem justo, porque quando o texto diz lá no verso 1 que ele era íntegro e justo, temente a Deus, e que se desviava do mal, dá para entender exatamente isso. Uma pessoa íntegra e reta pode ser aplicado a essas verdades em relação ao próximo, de ser também justo diante do próximo, ser fiel diante do próximo, pagar um salário digno para os seus empregados, para os seus servos. Eu acredito que ele pagava um salário digno, e aí todos trabalhavam com alegria, todos rendiam no seu serviço, e aí ele se tornou um homem cada vez mais próspero, um homem cada vez mais rico. Jó tratava todos com respeito, com gentileza, era querido de todos, e automaticamente todos desenvolviam a sua função da melhor forma possível. Trabalhava com alegria. Como é bom a gente trabalhar com alegria numa empresa, num estabelecimento, mas é muito ruim, é muito triste quando alguém trabalha sem vontade, quando alguém trabalha apenas para receber o salário no final do mês, quando alguém atende mal os clientes. Eu entrei num estabelecimento comercial em Miracema, alguns meses atrás. Foi numa farmácia aqui da nossa cidade. Comprei um remédio e brinquei com o funcionário que me atendeu, que já era uma pessoa conhecida minha, e eu falei para ele assim, ele disse o preço do remédio, e eu brinquei com ele, com desconto fica quanto? E ele falou assim, eu posso te dar um desconto sim. Aí foi lá no computador e viu lá, eu te faço tanto. E aí quando eu fui lá no caixa para pagar aquele remédio, a pessoa que estava atendendo lá no caixa disse, o valor é tanto. Eu falei, não, mas o funcionário disse que vai fazer por esse preço. E aí ela olhou para ele e disse assim, ô seu besta, eu vou descontar no seu salário no final do mês. Você largar de ser besta. Meus irmãos queridos, ouvintes da Palavra de Deus, foi a última vez que eu entrei naquela farmácia. Não voltei mais. Aquela pessoa lá não era a dona daquele estabelecimento, era uma funcionária, mas parece que uma funcionária que estava trabalhando com má vontade. Não atendia bem os clientes. Como é triste quando a gente entra no local e a gente não é bem atendido. A tendência da pessoa não voltar mais, e automaticamente o dono desse estabelecimento ele é prejudicado porque o funcionário não atendeu da melhor forma possível o cliente. Por outro lado, o patrão também precisa ser justo para com seus funcionários, precisa pagar um salário justo, para que todos possam trabalhar com alegria, desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Então eu creio aqui que Jó tinha um bom relacionamento com o próximo, com os seus servos, com os seus empregados. Nós também precisamos ter bons relacionamentos com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nós convivemos no dia a dia. Precisamos cuidar dessas pessoas também. Se nós pudermos ajudar de alguma forma, nós precisamos ajudar, precisamos ser solidários para com o próximo. Precisamos abençoar a vida deles. Então Jó foi um homem exemplar. Um homem exemplar porque cuidava de si mesmo, cuidava da sua vida espiritual, era íntegro, reto aos olhos de Deus, era um homem temente ao Senhor, se desviava do mal. Jó foi um homem exemplar porque cuidou dos seus filhos, da sua família, apesar de toda a tragédia que aconteceu com ele. Nós conhecemos a história de Jó, o inimigo se levanta contra ele, destrói a sua família, destrói a sua saúde, os seus bens materiais, mas Jó continuou firme, fiel a Deus Todo-Poderoso, e lá no final do livro de Jó,
nós podemos perceber que Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido por causa da sua fidelidade para com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Precisamos cuidar bem dos nossos filhos. Precisamos ser sacerdote na nossa casa, no nosso lar, cuidando da vida espiritual dos nossos filhos. E Jó cuidava bem do próximo, das pessoas, dos seus funcionários, das pessoas da sua convivência. E é assim também que nós devemos ser. Que nós possamos crescer cada vez mais. Que sejamos bênção na vida do Senhor, nas mãos do Senhor cada vez mais. É o nosso desejo, a nossa oração. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por este momento, Pai, de louvor, de adoração, de meditação da Tua Palavra, Pai. Ó Deus, abençoe, ó Pai, cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Abençoe cada família, Pai, da nossa igreja, cada família, Pai, da nossa cidade, do nosso estado. Visita cada um, Pai, manifesta o Teu poder, a Tua graça na vida dos Teus filhos. Age, Pai, de uma forma singular, incondicional, sobrenatural na vida, Pai, de cada um, em nome de Jesus. Visita, Pai, aqueles que estão doentes, enfermos. Pai, pessoas que estão morrendo, ó Pai, todos os dias no nosso país, por causa, Pai, do coronavírus. Ó Pai, tantas famílias que estão tristes nesse momento. Tenha misericórdia, Pai, leva o consolo, o conforto, Pai, para cada um deles. Ó Deus, manifesta o Teu poder, dê sabedoria aos homens, ó Deus, para que logo, ó Pai, eles possam descobrir uma vacina, algo, ó Deus, para parar, para exterminar de uma vez por toda, Pai, esse vírus, não apenas do Brasil, mas da face da terra, Pai. Nós entregamos às Tuas mãos as nossas vidas, Pai. Livra-nos do mal e nos ensina a Te servir mais e melhor. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar a música Oceanos. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei.
4, versículo 1, fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Amém. Pai de misericórdia, Pai de amor, em cuja presença estamos, ó Deus, e queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia que acrescentasse às nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado conosco. Muito obrigada, ó Deus, pela tua paz em meio, ó Deus, às dificuldades que enfrentamos dia após dia. Ó Deus, queremos te agradecer pela tua graça que nos alcançou. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo pão de cada dia, pelo teu cuidado tão especial, ó Deus, com cada um de nós. Ó Pai, nesse momento, ó Pai, queremos colocar essa pandemia, ó Deus, que assola o nosso Brasil, o mundo, ó Deus, essa doença invisível, ó Deus, diferente, ó Deus, mas que tu não perdeu o controle da situação, ó Deus. Nós sabemos que tu sabe todas as coisas e que tua palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Deus, às vezes nós não entendemos, ó Deus, diante de uma situação dessa, ó Deus, os teus propósitos, ó Deus, mas mesmo sem entender, ó Deus, que nós possamos colocar nossa confiança em ti e saber que tu tens o melhor para nós. Ó Pai, porque tu fizeste todas as coisas perfeitas, mas nós, ó Deus, com nossos pecados, as nossas desobediências, ó Deus, que nos afastam de ti, ó Deus, e que às vezes nós recebemos tudo isso, são consequências, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas desobediências. E nós clamamos a ti nesse momento, ó Pai, por todas aquelas pessoas que foram contaminadas, ó Deus, com esse vírus. Ó Jesus, aquelas que estão hospitalizadas, ó Deus, aquelas que estão nos leitos dos hospitais, ó Deus, numa situação tão triste, ó Pai, porque nem a própria família pode acompanhar, ó Pai. Ó Jesus, que tu vai com teu bálsamo de cura, ó Jesus, cobre com teu manto santo, dê paz, dê tranquilidade, ó Pai. Ó Jesus, abençoa, ó Pai, as famílias. Te pedimos também, ó Deus, os pastores, os teus servos que foram contaminados, ó Pai. Ó Jesus, tem misericórdia de cada um, ó Pai. Todas as famílias, ó Deus, dê calma, dê paciência, ó Deus, e que elas possam suplicar, ó Deus, a Ti, a Tua graça sobre cada vida, ó Pai. Queremos colocar as famílias enlutadas, ó Deus, aquelas que já perderam seus entes queridos com esse vírus, ó Deus. Em especial hoje, ó Pai, a família da Nelly, que está enlutada, ó Pai, que Tu visita, ó Deus, a sua irmã ali em Palmas, os seus filhos. Ó Deus, conforta o coração. Ó Deus, uma situação triste que os parentes não podem ir lá, dar um abraço, ó Deus. Mas, ó Pai, o melhor é o teu conforto, é o teu consolo. Ó Pai, vai até eles, ó Deus, e consola. Porque só Tu podes fazer isso, ó Pai. Queremos te suplicar, ó Deus, por os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente, ó Deus, que não podem ficar em casa. Ó Deus, que Tu esteja cobrindo cada um com Teu manto santo, guardando, livrando, ó Deus, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, o pessoal da cozinha, os nutricionistas, os pessoal da limpeza, ó Deus, todos os médicos, Jesus. Ó Pai, que Tu esteja abençoando, ó Pai, também os motoristas, ó Deus, da ambulância, os motoristas do SAMU, ó Pai, aqueles que estão também trabalhando, ó Deus, nas áreas que não pode parar, ó Pai, que é supermercado, farmácia, ó Deus, os caminhoneiros que trazem as mercadorias, os postos de gasolina. Jesus, que Tu esteja abençoando os povos, guardando, livrando, ó Deus, de pegar esse vírus, ó Pai. Ó Deus, colocamos a situação do nosso Brasil nas Tuas mãos, ó Deus, do mundo, ó Pai, porque essa doença está lastrando em todo o mundo. Colocamos diante de Ti, ó Pai. Te peço pelos nossos governantes, ó Deus,
que olhe com teu olhar de amor, ó Pai, que venha governar, ó Pai, para os povos, ó Deus. Eu coloco diante de Ti a vida de cada um. Te peço, ó Deus, pela nossa cidade de Miracema, te damos graças, ó Deus, porque aqui não tem nenhum caso, ó Deus, e que Tu possa estar com Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós, ó Deus, nos guardando, nos livrando, ó Deus, abençoa, Pai. Eu te peço por o estado também do Tocantins, aquelas cidades que já foram afetadas, ó Deus, cobre com Teu manto santo, Jesus, tem misericórdia. Ó Jesus, nós não entendemos, mas, ó Deus, entendemos uma coisa, que nós como igreja, ó Deus, devemos estar prostrados aos Teus pés, intercedendo, ó Deus, pelas vidas, ó Deus, tendo sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, ó Deus, para os povos, ó Deus, desesperançados, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, que eu sei que quando acabar essa pandemia, que a igreja, tua igreja, ó Deus, saia fortalecida, ó Deus, e nos colocamos diante do teu altar. Queremos te agradecer também pelas pessoas, ó Deus, que já foram infectadas, mas já foram restabelecidas a sua saúde, ó Deus. Queremos lembrar aqui da vida do pastor Sócrates, ó Deus, que cada dia está melhorando mais, ó Deus. Muito obrigado pelo teu agir naquela vida, que foi um verdadeiro milagre, ó Pai. Queremos colocar tudo diante do teu altar e pedir a tua graça, ó Deus. Nos ajude a ser atalaias teu nesse momento. Venha nos dar força, nos dar entendimento, nos dar tranquilidade, ó Deus, que nós estamos, ó Deus, nas nossas casas, ó Deus, em isolamento social, mas nós não estamos em isolamento espiritual, que nós venhamos aproveitar esse tempo, ó Deus, para colocar nossas vidas no teu altar. Ó Jesus, ajuda-nos a mortificar as obras da carne, a viver as obras do Espírito Santo. Ó Jesus, a nos humilhar cada dia diante do teu altar. Ó Jesus, reconhecer a tua soberania, ó Deus, orar mais, ó Pai, e te buscar de todo o nosso coração, ó Jesus, e arrepender, ó Deus, dos nossos atos, daqueles que entristecem o teu Espírito Santo, que nos afasta de ti. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, porque essa é nossa oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Papai do céu, Muito obrigado muito obrigado pela minha família, pela minha família, pela existência pela existência da tua igreja. da tua igreja. Em nome de Jesus. Jesus, Amém. amém. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento te louvamos, te rendemos honras e glórias pela tua soberania, pelo teu poder, pela tua graça. Queremos mesmo, Senhor, colocar nas tuas mãos toda a nossa cidade, que o Senhor venha acampar teus anjos em volta de toda a nossa cidade, protegendo-nos de todo mal. Meu Deus, os profissionais de saúde, que o Senhor esteja mesmo abençoando, protegendo, livrando. Acampa teus anjos, Pai, em volta de cada um deles. A nossa cidade, o nosso estado, que ora está com o pico elevado do Covid-19, queremos te pedir a tua providência, a tua misericórdia, a tua bondade, que o Senhor venha mesmo, Senhor, com a vossa santíssima bondade, tirar do nosso meio, tirar da humanidade, em nome de Jesus, esse vírus tão horrível. Queremos te pedir pelas autoridades constituídas, para que se sensibilizem cada vez mais e se mobilizem também em favor do povo, Pai, da humanidade. Queremos te pedir que eles estejam mais sensíveis a esse mal e que procurem com afinco resolver esse problema tão difícil que ora se assola no meio do teu povo. Misericórdia, Senhor, pelo teu povo, do mundo inteiro, que ora sofre muitas perdas de entes queridos por esse vírus. Queremos te pedir mesmo, Pai, a tua graça, a tua bondade, o teu poder sobre tudo e sobre todos.
e cremos na tua bondade. É no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos a ti e te agradecemos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento te louvamos, te rendemos honras e glórias pela tua soberania, pelo teu poder e pela tua graça. Queremos mesmo, Senhor, colocar nas tuas mãos toda a nossa cidade, que o Senhor venha acampar teus anjos em volta de toda a nossa cidade, protegendo-nos de todo mal. Meu Deus, os profissionais de saúde, que o Senhor esteja mesmo abençoando, protegendo, livrando. Acampa teus anjos, Pai, em volta de cada um deles. A nossa cidade, o nosso estado, que ora está com o pico elevado do Covid-19, queremos te pedir a tua providência, a tua misericórdia, a tua bondade, que o Senhor venha mesmo, Senhor, com a vossa santíssima bondade, tirar do nosso meio, tirar da humanidade, em nome de Jesus, esse vírus tão horrível. Queremos te pedir pelas autoridades constituídas, para que se sensibilizem cada vez mais e se mobilizem também em favor do povo, Pai, da humanidade. Queremos te pedir que eles estejam mais sensíveis a esse mal e que procurem com afinco resolver esse problema tão difícil que ora se assola no meio do teu povo. Misericórdia, Senhor, pelo teu povo, do mundo inteiro, que ora sofre muitas perdas de entes queridos por esse vírus. Queremos te pedir mesmo, Pai, a tua graça, a tua bondade, o teu poder sobre tudo e sobre todos. E cremos na tua bondade. É no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos a ti e te agradecemos. Amém.